Desde a sua revelação, a terceira profecia de Fátima tem sido cercada por mistérios e debates que reverberam até os dias atuais. Nos últimos tempos, intensificou-se a discussão de que o seu verdadeiro conteúdo ainda estaria oculto, mesmo após a Igreja Católica ter revelado uma parte no ano 2000. Diversos estudiosos e teóricos acreditam que aquilo que foi revelado talvez seja apenas uma fração da mensagem total, possivelmente preservada em segredo, para evitar um choque mundial. Agora, à medida que nos aproximamos de 2025, cresce a sensação de que os eventos previstos naquela enigmática profecia estão prestes a se concretizar. Sinais, acontecimentos e mudanças que já vemos no mundo são, para muitos, indícios de que algo profundo e transformador está à nossa frente. A história começa em 1917, quando 3 jovens pastores, Lúcia, Jacinta e Francisco, tiveram uma série de visões da Virgem Maria na pequena cidade de Fátima, Portugal. Durante essas aparições, Nossa Senhora revelou-lhes 3 segredos, dos quais os 2 primeiros foram relacionados ao inferno e ao fim da Primeira Guerra Mundial, com uma visão de uma grande revolução e perseguição à Igreja. No entanto, foi o terceiro segredo, conhecido como a terceira profecia, que gerou as maiores especulações. Este último segredo só foi parcialmente divulgado ao público no ano 2000. Mas muitos acreditam que a mensagem completa seja ainda mais sombria e impactante do que o revelado. O conteúdo oficialmente divulgado fala sobre uma visão de um bispo vestido de branco, interpretado como o Papa, que caminha por uma cidade em ruínas, rodeado por corpos, sofrimento e destruição, sendo morto ao fim de sua jornada. A cena descrita nas visões é quase apocalíptica, um cenário de devastação e uma severa advertência para o futuro da humanidade. A Igreja interpretou este segredo como uma premonição dos tempos de guerra e das perseguições aos cristãos, bem como do atentado ao Papa João Paulo II em 1981. No entanto, muitos teóricos apontam que a interpretação talvez seja incompleta e que a mensagem aponta para algo ainda maior e mais ameaçador, algo que pode estar a caminho, talvez, para 2025. É neste contexto que a terceira profecia começa a ser analisada sob uma nova perspectiva. Alguns estudiosos e religiosos defendem que ela não se limita ao século XX, mas trata de um período muito maior que se desenrolaria nos anos vindouros e que envolveria uma transformação drástica da civilização, o aumento de conflitos globais, as tensões religiosas, desastres naturais e uma crescente instabilidade política e social seriam todos sinais de que estamos nos aproximando de um ponto de ruptura, exatamente como descrito nas visões de Fátima. A partir de 2025, teorias sugerem que o mundo enfrentará tempos de provação como jamais vistos. Alguns acreditam que a profecia avisa sobre um colapso espiritual, no qual a humanidade se afastaria drasticamente dos valores e princípios morais, entregando-se ao materialismo e à corrupção desenfreada. Outros apontam para uma crise ambiental de proporções catastróficas, com desastres naturais se intensificando a um ponto em que o planeta se tornaria hostil à vida como conhecemos. Há ainda aqueles que veem na terceira profecia de Fátima uma advertência contra um possível conflito nuclear, com potências mundiais à beira de um confronto que não deixaria vencedores, mas apenas destruição. Além disso, o aviso dado pela Virgem Maria aos pastorinhos de que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo ainda ressoa como uma questão não totalmente resolvida. Em 2025, este ponto específico da profecia pode trazer novas interpretações, à medida que as tensões entre nações e ideologias continuam a crescer. A Rússia, assim como outros países, tem um papel de destaque no cenário geopolítico atual. E muitos acreditam que qualquer confronto direto entre as potências globais pode desencadear uma reação em cadeia, possivelmente mencionada na visão. O segredo também faz alusão a uma profunda crise na fé. A visão do bispo vestido de branco representa para muitos uma crise espiritual dentro da própria Igreja. Rumores sugerem que uma grande divisão pode estar próxima, com líderes religiosos questionando abertamente dogmas tradicionais e posições da Igreja em relação a temas polêmicos e modernos. Esta divisão poderia desencadear uma nova reforma ou, na pior das hipóteses, um enfraquecimento da fé católica e cristã ao redor do mundo.
Mas, como muitos especialistas lembram, a profecia de Fátima também vem acompanhada de uma mensagem de esperança. Mesmo nas visões mais sombrias, Nossa Senhora de Fátima enfatizou a necessidade de oração e penitência para evitar os castigos iminentes. O caminho para a salvação, segundo as aparições, ainda está ao alcance da humanidade, mas depende de uma transformação sincera dos corações, de um retorno aos valores de paz e amor ao próximo, e de um esforço coletivo para evitar o colapso. Ao se aproximar de 2025, a humanidade parece estar em uma encruzilhada. Os sinais estão se multiplicando e a sensação de que algo maior está prestes a acontecer cresce. As mensagens de Fátima nos alertam que o destino da humanidade não está gravado em pedra. Assim como nas outras aparições marianas, os alertas de Nossa Senhora em Fátima são, acima de tudo, um chamado à mudança. O futuro permanece em nossas mãos, e cabe a nós decidir se os eventos descritos na profecia se concretizarão ou não. À medida que nos aproximamos de 2025, a curiosidade e a apreensão sobre a terceira profecia de Fátima continuam a crescer. Muitos buscam encontrar respostas para os mistérios que cercam essa visão, especialmente em um mundo cada vez mais dividido e repleto de crises. Acredita-se que o segredo, ao mesmo tempo em que alerta para o sofrimento, também apresenta uma possibilidade de redenção para a humanidade. Esse elemento de esperança é crucial, pois sugere que os acontecimentos podem ser evitados ou, pelo menos, suavizados, desde que as pessoas respondam ao chamado espiritual de forma sincera e comprometida. Os estudiosos que se dedicaram a interpretar as palavras de Nossa Senhora de Fátima ressaltam que o papel de cada indivíduo é essencial nesse contexto. A profecia não se dirige apenas aos líderes mundiais ou às figuras religiosas, mas a todas as pessoas, como um chamado universal para a reflexão, a mudança de comportamento e o resgate de valores que parecem ter sido deixados de lado em tempos de progresso material e avanços tecnológicos. É uma mensagem de reaproximação com o divino, um lembrete de que a paz e a harmonia só serão alcançadas quando a humanidade redescobrir a importância do amor ao próximo e da compaixão. Ainda assim, o cenário atual parece desafiador. As consequências das escolhas humanas estão cada vez mais visíveis em todos os cantos do planeta. Desastres naturais, crises de saúde, tensões políticas e sociais se intensificam, muitas vezes levando ao desespero e à descrença. A profecia de Fátima alerta que esses eventos podem ser apenas o começo, pequenos prenúncios de algo muito maior. A destruição retratada nas visões dos pastorinhos, com cenas de sofrimento e ruínas, reflete não apenas uma destruição física, mas também uma devastação espiritual, que seria ainda mais impactante para a humanidade. A questão espiritual mencionada na profecia é vista por muitos como o maior desafio dos próximos tempos. Não se trata apenas de perturbações religiosas ou conflitos de fé, mas de uma crise de valores que atinge todos os âmbitos da sociedade. Em uma era onde o individualismo e o materialismo predominam, a profecia sugere que o resgate da espiritualidade é a chave para evitar um destino trágico. É um convite para a humanidade recuperar sua conexão com o sagrado, voltando-se a uma compreensão mais profunda do propósito da vida e de seu impacto coletivo. Há também uma crescente preocupação entre especialistas de que os anos à frente tragam mudanças climáticas mais severas e eventos catastróficos que poderão transformar drasticamente o modo de vida no planeta. Alguns apontam que a profecia de Fátima não apenas previu conflitos e crises religiosas, mas também alertou para as consequências da exploração desenfreada dos recursos naturais. Ao se afastar de seu papel como guardiã da criação, a humanidade estaria desencadeando reações que poderiam levá-la a um ponto irreversível. E segundo a profecia, ignorar esses sinais pode nos empurrar para uma realidade devastadora, onde não apenas a natureza, mas também a própria estrutura social estaria em risco de colapso. Em tempos de rápidas transformações, muitas pessoas buscam na fé uma âncora, um caminho de esperança e resiliência. A terceira profecia de Fátima nos lembra de que, mesmo diante da adversidade, há um propósito maior que pode ser alcançado. As mensagens deixadas por Nossa Senhora apontam para a possibilidade de salvação, mas ela é condicional. Depende das escolhas que faremos e da disposição de cada um em contribuir para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. A profecia pode soar sombria,
mas ela também abre uma porta para a renovação e o renascimento, desde que cada um esteja disposto a fazer a sua parte. Do ponto de vista dos líderes religiosos, a chegada de 2025 representa uma oportunidade única para a Igreja Católica e outras denominações cristãs reforçarem a importância da unidade e da espiritualidade. Muitos veem esse momento como um chamado para um novo renascimento espiritual, uma chance de reavivar a fé e o compromisso com os ensinamentos de Cristo. Ao mesmo tempo, há uma urgência para que a Igreja oriente seus fiéis sobre como lidar com os desafios modernos, sejam eles tecnológicos, ambientais ou sociais, de forma a evitar os erros do passado e conduzir a humanidade para um futuro de paz e fraternidade. Conforme o ano de 2025 se aproxima, a profecia de Fátima continua a ecoar nas mentes e corações daqueles que acreditam que o mundo precisa de uma transformação urgente. Para muitos, os eventos atuais são sinais claros de que as advertências não podem mais ser ignoradas. Elas representam uma última tentativa de fazer a humanidade compreender que a salvação está em suas próprias mãos e que o futuro depende das decisões de cada um de nós. Este é o momento de reflexão, ação e oração. À medida que a terceira profecia de Fátima continua a gerar discussões intensas e despertar emoções profundas, algumas vozes consideram que a mensagem contida nela pode ser ainda mais simbólica e multifacetada do que imaginamos. Não se trata apenas de prever eventos catastróficos, mas de uma advertência em múltiplos níveis. Uma espécie de espelho para a humanidade refletir sobre o caminho que está trilhando e o impacto de suas ações em todos os aspectos da vida. Para muitos estudiosos, a profecia revela uma verdade espiritual, que a transformação necessária não é apenas exterior, mas interna. Há quem defenda que a profecia fala de uma purificação coletiva, um processo de cura que implica uma mudança na forma como as pessoas enxergam a si mesmas e o mundo ao seu redor. Esse processo envolve a libertação de padrões de pensamento que incentivam a divisão, a inveja e o ódio, e o desenvolvimento de um senso de unidade e compaixão universal. Com a proximidade de 2025, essa perspectiva se torna ainda mais relevante. Cada um de nós, seja qual for a crença ou religião, é chamado a contribuir para a criação de uma sociedade mais pacífica e justa. Em outras palavras, a profecia pode ser vista como uma convocação espiritual para elevarmos nosso próprio estado de consciência e escolhermos caminhos que beneficiem não só a nós mesmos, mas a toda a humanidade. Nesse sentido, a mensagem de Fátima serve como um farol, lembrando-nos de que a verdadeira transformação começa dentro de cada indivíduo. Outro ponto importante levantado por intérpretes da profecia é o papel do perdão e da reconciliação. Em um mundo dividido por conflitos, disputas e ressentimentos, o ato de perdoar ganha um novo significado, tornando-se uma prática fundamental para a cura global. A profecia sugere que, sem essa reconciliação genuína, qualquer tentativa de construir a paz será frágil e superficial. Muitos acreditam que esse convite ao perdão é um dos aspectos mais sublimes da mensagem de Fátima, pois eleva a importância de uma virtude que é muitas vezes esquecida em meio à busca incessante por justiça e retribuição. Além disso, em um nível prático, a profecia é um chamado urgente para que governos e líderes mundiais reavaliem suas políticas e prioridades. Cada decisão que agrava conflitos ou coloca interesses econômicos acima do bem-estar coletivo traz a humanidade mais próxima de um estado de caos e desespero, sugerido nos avisos da profecia. Se realmente levássemos em conta a essência da mensagem de Fátima, haveria uma mobilização para criar políticas voltadas para a paz, o diálogo e o respeito entre as nações, abandonando a postura agressiva e competitiva que muitas vezes define as relações internacionais. Há ainda quem interprete a profecia como um pedido para que a humanidade redescubra o respeito pela natureza e pelo planeta. Nos últimos séculos, o meio ambiente foi explorado de forma devastadora, levando a mudanças climáticas e desastres naturais que afetam milhões de pessoas ao redor do mundo. A profecia pode, então, ser vista como um apelo para que as pessoas restabeleçam um vínculo sagrado com a natureza, respeitando os ciclos naturais e cuidando dos recursos que sustentam a vida.
Este chamado ecológico é mais relevante do que nunca, especialmente em um momento em que as consequências do aquecimento global são cada vez mais evidentes e impactantes. O ano de 2025, portanto, é visto por muitos como um ponto de inflexão. Mais do que temer os eventos que podem ocorrer, é o momento de cada pessoa assumir a responsabilidade de criar mudanças reais, começando pelo próprio comportamento. As palavras de Nossa Senhora de Fátima são, em última análise, uma oportunidade de renovação. Ela nos lembra de que, apesar dos desafios, ainda temos a capacidade de escolher o caminho da luz e da sabedoria, resistindo às tentações que nos levam à discórdia e à destruição. Com a aproximação de 2025, um sentimento profundo de introspecção toma conta daqueles que refletem sobre a terceira profecia de Fátima. Esse período representa mais do que um marco temporal. É um momento de virada, onde a humanidade pode fazer escolhas que definirão o futuro da Terra e de seus habitantes. Embora a profecia traga visões sombrias, também guarda em si um poderoso apelo por uma transformação que começa no coração de cada pessoa. Para muitos, a essência da mensagem de Fátima está na capacidade de despertar uma mudança consciente. A profecia funciona como um espelho, revelando os dilemas espirituais e morais da humanidade e incentivando uma jornada de autoconhecimento. Cada um de nós é convidado a olhar para dentro e avaliar nossas intenções, nossas ações e a maneira como nos relacionamos com os outros. Essa transformação interior, promovida pela humildade e pelo reconhecimento dos próprios erros, é um passo essencial para reverter as tendências de destruição apontadas na visão de Fátima. Em termos mais amplos, essa profecia também é uma convocação para o fortalecimento da fé em meio às adversidades. Em um mundo onde a ciência e a tecnologia evoluem rapidamente, algumas pessoas sentem que a espiritualidade e a fé foram relegadas a segundo plano. No entanto, a mensagem de Fátima sugere que a ciência e a fé não precisam ser opostas. Ao contrário, elas podem coexistir e enriquecer-se mutuamente. Quando usada com discernimento e ética, a ciência pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar a humanidade a superar seus desafios, enquanto a fé oferece uma base moral e emocional que nutre a alma e guia as intenções. Ao longo dos anos, essa mensagem também inspirou movimentos de oração, especialmente o Rosário, como meio de pedir proteção e orientação para o mundo. A prática da oração é vista como um canal de comunicação com o divino, um meio pelo qual a humanidade pode se reconectar com o plano espiritual e buscar forças para enfrentar as dificuldades. Além disso, a oração em comunidade promove um senso de união e propósito compartilhado, fortalecendo laços que muitas vezes são enfraquecidos pelas pressões da vida moderna. O impacto social e psicológico da terceira profecia de Fátima é outra questão que tem sido amplamente debatida. Em um mundo marcado pela incerteza e pela ansiedade, muitas pessoas encontram na profecia uma fonte de consolo e de sentido, uma lembrança de que, apesar das dificuldades, há uma dimensão espiritual maior que dá propósito à vida. Esse aspecto psicológico da fé não é menos importante. Ele ajuda as pessoas a desenvolverem resiliência e coragem para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais imprevisível. Outro ponto relevante é o simbolismo da figura de Nossa Senhora de Fátima. Para milhões de devotos ao redor do mundo, ela representa a esperança em tempos de provação, uma presença maternal que acolhe e ampara. Essa imagem de Nossa Senhora também reforça a ideia de que, embora a humanidade enfrente dificuldades intensas, ela não está sozinha. Muitos acreditam que sua mensagem de advertência é acompanhada por um apoio celestial, como se o próprio universo estivesse torcendo para que a humanidade tome o caminho certo. Essa visão gera conforto, mas também reforça o senso de responsabilidade compartilhada. É importante notar que o valor da profecia não está apenas em sua literalidade, mas também em sua profundidade simbólica e em sua capacidade de gerar reflexão. As palavras e imagens de Fátima tocam o subconsciente coletivo, agindo como um lembrete de que os grandes desafios do mundo exigem tanto a ação física quanto o compromisso espiritual. A profecia nos chama a uma consciência holística, onde corpo, mente e espírito trabalham em harmonia para o bem maior. Em uma era em que a comunicação global é instantânea,
As mensagens de Fátima viajam rapidamente, alcançando lugares onde antes talvez não tivessem impacto. Esse fenômeno é uma prova de que, mesmo passadas várias décadas desde a revelação da profecia, sua relevância e seu poder de transformação permanecem vivos. Em 2025, com o mundo interconectado, o apelo de Fátima ressoa mais forte, convocando indivíduos e comunidades de todos os cantos do planeta a refletirem sobre seu papel e sua responsabilidade no rumo que o mundo tomará. A profecia de Fátima, com seus simbolismos e visões, transcende fronteiras culturais e religiosas, sendo acolhida por pessoas de diversas tradições. O apelo à paz, ao amor e à reconciliação é um valor universal que encontra ressonância em corações de todas as idades e origens. É uma mensagem de esperança que inspira aqueles que buscam um mundo melhor a agirem com compaixão, bondade e propósito.